Olá, meus amigos, bom dia. Vamos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Convido a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 39. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto eu me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Destes aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não faça de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isto. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Não repreendes, tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. Como traça, destrói o que eles mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. No primeiro momento, o salmista está diante de uma decisão muito importante que ele toma e que é importante para as nossas vidas e que serve de exemplo. Ele disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Como não pecar em palavras? Ele resolve calar, ele resolve colocar uma mordaça na sua boca. E isso ele faz, e isso ele o fará quando estiver diante dos seus inimigos, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Essa é a decisão do salmista. Ele não quer que a sua palavra seja distorcida. Ele não quer que, através da sua palavra, pessoas se escandalizem, pessoas venham zombar de si e também zombar do seu Deus. Por isso, há uma decisão da sua parte em se calar, em colocar uma mordaça na sua boca, em refrear a sua língua, em controlar a sua língua para não proferir palavra diante do homem. E essa atitude, ele mostra que enquanto ele se calou, enquanto ele se conteve inutilmente, a sua angústia aumentou. O seu coração ardia no peito. Enquanto meditava, o fogo aumentava. Dor, sofrimento. Mas o texto mostra que este silêncio é quebrado. E este silêncio é quebrado quando ele entra na presença do Senhor. No final do versículo 3 ele diz: então comecei a dizer. Então eu abri a minha boca. Mas a minha boca eu não abri diante do ímpio, diante do perverso, diante do inimigo. Mas eu abri a minha boca e eu orei a Deus e eu pedi a Deus: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Esse texto me faz lembrar
o apóstolo Paulo, quando diz: já estou sendo oferecido em sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Conhecemos a história bíblica, conhecemos a história de homens de Deus, a história do apóstolo Paulo, que sabia que os seus dias estavam contados. Conhecemos a história de homens de Deus, na sua história, de homens que tinham a revelação, o conhecimento de que os seus dias eram breves, que lhes restavam pouco tempo de vida. E a pergunta é: como nós agiríamos? O que é que nós faríamos? O que é que nós deixaríamos de fazer? E o que é que nós começaríamos a fazer se Deus nos trouxesse esta revelação? A oração dele, o silêncio é quebrado e ele começa a orar a Deus, ele começa a falar com Deus. Ele pede para que Deus lhe revele, que Deus traga revelação, que Deus mostre a brevidade dos seus dias, que Deus lhe revele quão passageiro é a vida, quão transitória é a vida. E ele ora a Deus, pedindo para que isto lhe seja revelada, para que isso lhe seja revelado. E ele, nesse contexto, ele fala sobre a vida, sobre esta vida passageira, esta vida que passa como um sopro, como uma sombra. A riqueza, todo o seu caminhar, toda a sua conduta, ele revela, ele mostra o que é que ele espera. Aí ele pergunta no versículo 7, mas agora, Senhor, que hei de esperar? Agora, diante desta situação, diante desse conhecimento, diante desta revelação, qual é a minha esperança? Em que eu irei esperar? Em que hei de esperar? E ele conclui: minha esperança está em ti. A palavra de Deus fala sobre o Senhor Jesus. E ele também sabia o quanto de tempo lhe restava, quantas horas, quantos dias lhe restava de vida. Mas ele segue firme, ele segue em direção ao Calvário, mas ele não deixa de falar, ele não deixa de operar, ele não deixa de fazer milagres, ele não deixa de falar a respeito do reino de Deus. Se isso fosse nos revelado, se isso fosse revelado a você, o seu tempo está terminando, os seus dias estão passando, os seus dias estão findando. O que é que você faria? O que você deixaria de fazer? Quais seriam as suas prioridades? Você continuaria correndo atrás de riqueza, em acumular bens? E aqui o salmista, ele diz, sem saber com quem ficará as riquezas, sabendo que o tempo é passageiro e que essas coisas ficarão, e com quem haverá de ficar. E ele então diz, a minha esperança está no Senhor. E ele pede, livra-me, Senhor, livra-me das minhas transgressões, e não permita que eu seja objeto de zombaria. Estou calado, não posso abrir a minha boca, mas cuida de mim, dá-me livramento, ajuda-me, Senhor, porque a minha esperança está em ti. Que a tua esperança esteja no Senhor, que os seus olhos se voltem para Deus, você conheça a bondade, a misericórdia, o Deus eterno, e entenda a sua vida e o quanto você depende do Senhor. Deus te abençoe, tenha um bom dia. É o meu desejo
E é a minha oração em nome de Jesus.